Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando aí das videoaulas, das tutorias e vamos continuar o que a gente havia começado, né, lá na videoaula anterior. Vou dar continuidade aqui, lembrando que o que nós vimos na última videoaula, como que os seres humanos chegaram ao nosso continente, mais precisamente no território brasileiro, tá? A gente viu que a teoria mais aceita é de que os seres humanos passaram pelo Estreito de Bering na última era glacial, provavelmente há mais de 15 mil anos atrás, tá? Quando as águas abaixaram e aí eles puderam passar de uma região para outra, tá? Então a gente entende que a ocupação humana acontece nesse continente há pelo menos mais de 13, 14, 15 mil anos, tá? Bom, espero que vocês lembrem da aula passada, mostrei para vocês no mapinha, né, o Estreito de Bering. A gente precisa primeiro admitir uma coisa: nós não sabemos muita coisa sobre os povos que habitavam aqui. Por quê? Não há o registro escrito, tá? Esses povos, eles não tinham uma escrita. Então, o que a gente sabe até agora sobre os povos que habitavam, né, na região do Brasil na pré-história? Primeiro, não sabemos qual tipo de língua que eles tinham. Segundo, sabemos apenas que eles eram caçadores-coletores, tá? E que eles não tinham domínio da agricultura, tudo bem? Então, a gente sabe mais ou menos por cima quais que eram as atividades que eles faziam, tá? Caça, coleta, não tinham aí o domínio da agricultura, tá? E nós não sabemos também quais os tipos de línguas que eles falavam. E também nós não sabemos como esses povos, por exemplo, na última aula eu falei para vocês sobre uma região chamada Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, que foram achados restos de seres humanos, tumbas coletivas, artefatos, e nós não sabemos, por exemplo, como que esses povos foram dizimados, né? Eles deixaram de existir, né? E a gente não sabe como que eles foram eliminados, não eliminados, eles foram aí. Provavelmente as principais teorias que os cientistas aceitam é que houve mudança climática, pode ter sido isso. Outros povos que vieram numa onda migratória futura podem ter entrado em conflito com esses povos e também eliminados. Então, tudo que a gente sabe até agora sobre a pré-história brasileira é algo sempre um pouco vago, tá? Porque nós não temos aí uma confirmação dos principais costumes e das coisas mais profundas sobre esses povos. Dito isso, a gente vai ver aqui alguns povos que nós sabemos um pouco mais, tá? Como assim? Na região sul do Brasil, por exemplo, temos duas tradições, os cientistas chamam isso de tradições, tá? Porque eles identificaram em alguns sítios arqueológicos algumas características específicas. Por exemplo, o que eles chamam de tradição umbu, né, se refere a um certo povo que viveu no sul do Brasil e que eles tinham a característica de quê? Eram caçadores-coletores, ou seja, eles caçavam e coletavam alimentos. Eles tinham domínio de algumas técnicas, como por exemplo, eles já sabiam utilizar arco e flecha. Eles desenvolveram uma arma para caçar que consistia em 3 fios, né, amarrados. Cada fio tinha uma bolinha, uma pedrinha na ponta deles, eles giravam aquilo e jogavam no animal, tá? Um outro povo, uma outra tradição é a Humaitá, que também ficava no sul do Brasil, tá? Eles não tinham domínio de arco e flecha, não tinham domínio dessa, eles chamam de boleadeiras, tá? Mas eles tinham uma outra técnica, eles utilizavam arma que parecia um bumerangue, tá? Feito de pedra, afiado, que eles também jogavam na caça, tá? Tudo bem até aqui? Então esses povos eram nômades, diferente de um outro povo que vivia no litoral do Brasil, do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, que os arqueólogos chamam de tradição dos sambaquis, tá? Porque esses povos que viviam no litoral, eles eram seminômades, tá? Eles tinham muita abundância ali de alimento e material no litoral, portanto eles quase sempre ficavam ali no mesmo território. E qual que é a característica deles? Por como que foi descoberta essa tradição dos sambaquis? Desde o final do século XVIII, início do século XIX, né, pessoas haviam achado montes de mariscos fossilizados
e que isso consistia em quê? As pessoas que habitavam essa região se alimentavam de mariscos e despejavam tudo no mesmo lugar, então formavam montes de mariscos, tá? Além disso, os arqueólogos também achavam instrumentos como ponta de lança, algum machado, alguma coisa que era utilizada por eles, além de restos mortais, tá? Então, no sul do Brasil, a gente tinha essas três principais tradições: tradição Umbu, tradição Humaitá e o Sambaquis, tá? Na região norte, nós temos dois povos que são um pouco diferentes desses do sul. Por quê? Eles eram um pouco mais sofisticados, eles dominavam, por exemplo, a cerâmica. E amanhã na tutoria eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Os dois povos que eu estou falando, primeiro é o de Santarém, tá? É a tradição Santarém, que eles ficavam ali ao longo do rio Tapajós. E o que os arqueólogos acharam? Acharam, além de cerâmica, estatuetas, tá? E utensílios que eram utilizados como adorno, sejam colares feitos de ossos e algumas construções também. Então eles já eram um pouco mais habilidosos do que as populações que viviam ao sul, tá? Outra tradição é a tradição marajoara, tá? Se vocês olharem no mapa do Brasil, lá no Pará em cima tem uma ilha chamada Ilha de Marajó. E nessa ilha os arqueólogos também acharam utensílios feitos de cerâmica, além de construções, tá? Como a ilha passava por alagamentos periódicos, eles construíram pequenos morros, pequenas elevações, para poder construir suas casas lá em cima, tá? Então nós temos essas tradições, que são as mais conhecidas pelos arqueólogos, fora depois que a gente vai ver mais para frente, né, os povos indígenas mais próximos da nossa era, tá? Que aí é a nação Tupi-Guarani, que é muito complexa e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, resumindo, retomando, nós não sabemos muito bem de todos os detalhes desses povos que viveram onde era o Brasil. Sabemos que eles eram caçadores-coletores, tinham algumas habilidades em construir armas para caça, e alguns povos também já tinham habilidade de produzir cerâmica e ornamentos, além de alguns tipos de moradias mais primitivas. Gente, vale lembrar que no Brasil, né, a agricultura ela só foi dominada há mais ou menos uns 2000 anos atrás, tá? Os primeiros indícios de agricultura no Brasil datam aí de 2.500 anos atrás, mas de maneira mais efetiva há um pouco mais de um milênio atrás, tá? Foram quando os povos indígenas dominaram aqui, por exemplo, o cultivo de algumas plantas medicinais e o cultivo da mandioca, tá? Que foi uma das principais fontes de alimento dos povos indígenas daqui. Tudo bem? Alguma dúvida, a gente tira amanhã na nossa tutoria, tudo bem? E por hoje é só. Vejam as atividades que eu passei lá no Google Classroom. Tchau, tchau, tchau.